Oiê! Hoje eu estou aqui para te convidar a fazer comigo essa linda cesta, que você vai precisar de apenas uma costura de máquina e a cereja do bolo, é lógico, é o delicado bordado que colocaremos em todos os cantos da nossa cesta. Separe seu material e venha comigo. Você vai precisar de 2 tecidos, um liso para o bordado e um estampado. Eu usei o linho, optei por o linho, você pode usar o tecido que for mais fácil, um tricoline, um algodão 100%, e você vai cortar 40 por 40, dos 2 tecidos a mesma medida, e uma manta R1. Aqui eu risquei 2 centímetros aqui no cantinho para podermos encaixar o risco. Então, a sua referência é colocar esse biquinho no risco que você fizer aqui de 2 centímetros das extremidades. Aqui o meu já está no bastidor, todos os cantos são feitos da mesma maneira e eu quero falar da agulha de rococó, tá? Nas importadas vem escrito milliners. Você pode comprar da Clover ou da John James, a diferença é que ela é toda por igual, então ela não enrosca na hora de puxar o ponto rococó. Eu uso do número do 7, 8, às vezes 9, e também tem essa opção que a gente chama de nacional, mas ela é feita na China. Ela é mais fácil de encontrar nas lojas de armarinhos. Não sei te dizer uma loja física para comprá-las, tá? Então procura na internet, no Mercado Livre, na Amazon, você vai encontrar. Agora vamos começar pela rosinha, o centro. Eu vou usar esse tom mais escuro e nós vamos começar a fazer essa rosinha central. Vou fazer 2 pontinhos de rococó para começarmos. Então, a gente vem aqui no centro, vai um pouquinho só para frente, volta no mesmo lugar onde eu saí com a agulha e vamos preencher este espaço aqui. Eu geralmente começo com 5 pontinhos, eu ajeitei só a agulha aqui e vou começar a dar as 5 voltinhas. Procura fazer pontos bem homogêneos, não encavalando, segura e passa. Não precisa apertar muito esse ponto na agulha, tá? Principalmente se você estiver usando linha comum, fica difícil para você passar a agulha por essas voltinhas, tá? Que eu volto no mesmo lugar que eu comecei a fazer o outro ponto aqui embaixo, faço outro ponto bem paralelo, bem juntinho. Vou fazer de novo os 5 pontinhos, as 5 voltinhas. Eu só ajeitei minha agulha, tá vendo? Não foi uma volta. A minha agulha não, minha linha. Aqui eu já dei as 5 voltinhas, seguro e passo. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal só ensinando essa rosinha em rococó. Eu sugiro que você assista depois, porque lá eu coloquei um gráfico que fica mais fácil percorrer o caminho. Agora aqui nós vamos dar uma volta nesses 2 pontos. Então, eu vou virar meu bastidor porque eu quero que essa voltinha fique virada para cima. Então, eu saio aqui na lateral dos meus 2 pontinhos. Pego aqui na outra lateral e saio no mesmo lugar que eu comecei. Aqui eu vou dar mais pontos porque a curva é maior. Então, ajeitei minha agulha, olha, não foi voltinha, só ajeitei, agulha não, a linha. Vou dar os pontinhos, as voltinhas agora. Cuidando para não encavalar e não apertar muito. Agora aqui, eu não abandono esse ponto, tá vendo? Eu fico aqui ajeitando para ele se encaixar direitinho aqui na minha volta. E volto com a agulha lá para baixo, no mesmo lugar que eu estou aqui. Ajeito o pontinho. Agora, nós vamos dividir esse ponto imaginariamente. Então, olha, faz de conta que eu estou dividindo em 3 e eu vou pegar 1/3. Vou sair com a minha agulha aqui. Tá vendo? Não é na metade, é um pouquinho depois da metade.
vou para frente e volto no mesmo lugar onde eu saí. E vou dar as minhas voltinhas. Olha, ajeitei a linha. Dei 8 voltas. Ajeito aqui. De novo, eu vou fazer a rosinha inteira para você me acompanhar, porque a grande dúvida das pessoas é o caminho que a gente segue, né? Aqui eu já vou mudar a cor da minha linha. Então, eu vou arrematar aqui atrás. Eu passo pelos pontos que já foram feitos, lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre arremates. Passei de novo por baixo e vou cortar. Agora eu vou vir com a minha segunda cor, que é esse rosa médio. 2 fios também, e nós vamos continuar. De novo, imaginando 3 divisões, e vou pegar um terço dessa divisão aí. Vou um pouquinho para frente e volto no mesmo lugar. Ajeito minha linha e vamos começar as voltinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Agora eu aumentei já uma. Quando eu mudei aqui de cor, eu vou fazer agora todas as voltinhas com 9. Ajeita direitinho. A dinâmica do ponto é sempre a mesma. Eu quero que você veja o percurso que eu faço para formar a rosinha. Sempre dividindo em 3 e pegando a terceira parte. Volta no mesmo lugar, mais 9 voltinhas. O importante é você caprichar agora nas voltinhas, não deixando encavalar, procurando dar a mesma atenção nas voltas. Segura e ajeita aqui no tecido e volta com a agulha lá para baixo. Não deixe de ver o vídeo onde eu ensinei a rosinha, que lá está mais detalhado. Volto aqui, vou um pouquinho para frente, a mesma coisa. Mais 9 voltinhas. Outra coisa também, é bom você desenrolar a linha depois que você acaba cada ponto, porque ela tende a ficar torcida. Então, tire essa torção para que seu ponto fique mais bonito. Tá vendo? Sempre volto no último ponto, na terceira parte, e sigo fazendo igual todas as vezes. Vamos fechar agora esse último ciclo aqui desta cor. Nove voltinhas. Antes de ir com a agulha lá para baixo, verifica sempre se tá tudo certinho, que é a hora que você pode ajeitar esses pontinhos aí. Agora, eu vou vir com esse rosa mais claro, 2 fios também, para fazermos outra carreira. Olha, isso é bem opcional, tá? Se você quiser fazer a rosinha inteira de uma cor só, também pode. Então, aqui é a mesma coisa. Eu quis mostrar para você a rosinha inteira, não cortei o vídeo, para caso tenha ficado alguma dúvida de como, qual é o caminho, né, que a gente segue com os pontos rococós para formar a rosinha. Então, eu quis deixar bem detalhado aqui, mas o vídeo que eu tenho só dela está mais detalhado ainda. Qualquer dúvida, corre lá. Agora, depois que eu mudei a cor, com esse rosa mais claro, estou fazendo 10 voltinhas. Mas vou te falar uma coisa super importante, que essa rosa em rococó é treino, tá? Quanto mais você fizer dela, mais bonita ela vai ficar. Então, faça bastante, você vai ver que a rosinha vai ficando cada vez mais bonita.
E também você vai pegando o jeito do número de voltas. Aqui eu sugeri, né, começar com 5, depois eu passo para 8, quando eu mudo de cor eu passei para 9 e agora estou terminando com 10. Você vai, dependendo do seu ponto, do tamanho da sua agulha, talvez precisar mais ou menos. Olha, aqui eu precisei ajeitar, porque ela estava um pouquinho encavalada. Não gosto muito de fazer isso, porque deixa as voltinhas mais apertadas quando a gente faz isso, e eu gosto delas mais larguinho um pouquinho. Mas às vezes é preciso dar essa ajeitadinha aí quando o ponto está encavalado. Então, vou dar as 10 voltinhas. Viu que ali foi só para ajeitar, o primeiro foi só para ajeitar a linha, tá? Não foi uma voltinha, por isso que às vezes dá a impressão que eu fiz 11, mas eu fiz 10. Ajeita direitinho, vou lá para baixo. Esse é um dos pontos queridinhos, né, das bordadeiras. Quem gosta de bordado gosta muito dessas rosinhas, que é bem tradicional. Aqui, olha, vou mostrar como que eu ajeito às vezes, para que os pontos fiquem bem homogêneos. Mas como eu falei, ele acaba afinando o ponto. Então, eu não gosto muito desse recurso, só em último caso mesmo. Aqui tá tudo certinho e vou lá para baixo. Aqui eu acelerei um pouquinho, porque você já sabe como faz. Aqui você tem a possibilidade de fazer só na parte de baixo, como se a rosinha estivesse sendo olhada de baixo para cima. Ou, aqui eu vou continuar o círculo todo, que dá a impressão que ela está sendo olhada de cima, tá? Então, fica a sugestão de você continuar os pontos assim, só na parte de baixo. Você pode fazer uma assim para cima, outra virada, para dar uma harmonia legal no arranjo. Por isso que eu quis te mostrar essa alternativa. Eu gosto de fazer uma rosa virada para cá, uma para lá. Então, é nessa hora que a gente muda esse caminho da rosinha. Aqui já quase acabando. E aqui ela já está pronta, já fiz as 3 rosinhas da mesma forma. Agora, nós vamos fazer as folhinhas. Veja que tem uma folhinha desenhada e uma folhinha em forma de gota. Aqui no desenho vai dar para mostrar melhor. Esse daqui nós vamos fazer com um verde mais escuro e o ponto folha. E aqui o verde mais claro e o ponto margarida. Então, vou começar aqui com o verde mais escuro, com 2 fios, nessas folhinhas aqui de baixo. Vou mostrar como eu fiz o ponto folha. Eu saio aqui em cima, na parte de cima da folha, desço um pouquinho e vou para o lado esquerdo. Volto para o meio, descendo um pouquinho só. E vou para o lado direito. E vou alternando os dois lados. Eu gosto muito desse ponto para fazer folhinha, acho que fica bem delicadinho. Eu uso bastante. Então, volta sempre para o meio, um pouquinho mais para baixo, indo para um lado e indo para o outro. Alternando os dois. E assim vai formando uma folha bem bonitinha. E aqui já cheguei na base dela. Como ela ficou um pouquinho distante, eu vou fazer um pontinho reto aqui para fazer um mini cabinho. E está pronta. As outras são feitas da mesma forma, tá? Essas desenhadinhas com a mesma linha. Agora, nós vamos fazer a clarinha, tá? Que é essa gotinha. Não, nós vamos fazer o caule, desculpa.
eu vou vir com a mesma cor de linha e vou fazer um ponto haste, tá? Então, eu volto no meio do ponto e aí os próximos eu volto sempre no último. Lembrando que eu tenho um vídeo só do ponto haste aqui no canal também. Mantenha a linha sempre para baixo, se você começou com ela para baixo, não mude de direção no percurso, tá? Aqui eu cheguei na base e vou lá para baixo arrematar. Então, o caule do botãozinho já está pronto. Agora sim, vou fazer a gotinha com o verde mais claro, nós vamos fazer o ponto margarida. Então, estou aqui, vou fazer como fosse um arco, volto no mesmo ponto e a minha linha fica para baixo da agulha, formando uma folhinha e arremata aqui em cima. Aqui, como está bem pertinho, eu vou fazer já direto a outra folha, lembrando que como esse avesso vai ficar escondido, né? Então, não tem problema fazer esse ir direto, tá? Se fosse um lugar que o avesso ficaria aparente, nós teríamos que fazer o avesso perfeito, arrematando. Aqui você faz as outras da mesma forma. Então, já estou com as minhas prontas. Agora, nós vamos fazer o botãozinho da rosa. Eu vou usar aquela cor mais escura que eu usei no centro da rosinha. Vou sair aqui na base e vou lá em cima, volto no mesmo lugar. E eu vou fazer 2 pontos rococós. Aqui, nós vamos fazer 12 voltas, tá? Então, cuidando de fazer as voltinhas sempre homogêneas, sem encavalar. E é importante também que você comece esse ponto ali na base, onde a gente tem o ponto aço em verde, porque dá diferença no pontinho, você já vai ver. Aqui eu volto lá para baixo com a minha agulha, vou sair de novo aqui na base, bem próximo de onde eu fiz o outro ponto. Parece o início da rosinha, né? Só que um pouco maior. Volto ali, mais 12 pontinhos. 12 voltas, desculpa. Aqui já dei, segura firme. Vamos ajeitar esse pontinho aqui, um do lado do outro. Tá vendo que ela fica mais gordinha embaixo? E ela fica com formato de botãozinho? Por isso que eu falei, começa sempre lá de baixo esse rococó. Agora, nós vamos fazer as folhinhas aqui do lado. Eu vou vir com aquele verde mais escuro, só que dessa vez com um fio só. Então, eu vou vir aqui na pontinha do meu botão, vou fazer 2 pontos retos. Lembre que é um fiozinho só para ficar bem delicadinho. São aquelas folhinhas que ficam no botãozinho. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui da sépala. Eu vou fazer o ponto caute e eu quero que ele fique curvadinho. Então, eu venho aqui e volto mais ou menos no meio, ali onde está meu risco, fazendo um arco. E agora, eu prendo aqui esse ponto. Dessa forma, ele fica curvadinho, tá vendo que gracinha? Mesma coisa do outro lado. Venho aqui na base, deixo ele nesse arco, volto aqui no meio, bem no ponto alto da curva, e vamos prender o ponto. Agora, aqui embaixo, eu vou dar uma engrossadinha nessa sépala, fazendo um ponto margarida. Aquele que a gente já fez na folhinha que eu ensinei. Faz de um lado. E faz do outro. Se você quiser engrossar mais, faz outro do ladinho, mais um para cada lado. Aqui eu vou fazer mais um, tá? Para ficar mais grossinho. Mesma coisa, pontinho margarida. E prendo. Agora, eu vou alternar as 3 cores que eu usei na rosinha para fazer os nós franceses. Você vai distribuindo, não precisa ser os 4 cantos bordados, não precisa ser igual, tá?
essa alternância de cor. Ponto nó francês, eu dei 2 voltinhas, voltei, não no mesmo furo, mas bem pertinho. Segura essa linha e vai lá para baixo, ele fica certinho. Vou fazer mais um para você ver como que eu fiz, olha. 2 voltinhas, volta bem pertinho, segura essa linha, tá? Não pode abandonar, veja que eu deixo o meu dedo bem próximo ali da agulha e vai lá para baixo. E assim você faz todos os pontinhos, alternando as cores. Aqui o meu já está pronto. Agora, para fazer o ponto alinhavo, eu vou usar aquela cor mais escura da rosinha, com 2 fios. Aqui é bem fácil, só você seguir aqui o risco, saio com a minha agulha e vou lá para baixo. Eu não gosto de ir direto, tá? Eu gosto de ir e voltar, porque daí o ponto alinhavo fica bem certinho. E vai seguindo o risco. Aqui não tem erro. Esse ponto é bem facinho, você faz a mesma coisa do lado de cá. E assim, você vai fazer todos os cantinhos, esse já está pronto. Borde todos eles. Aqui o meu já está prontinho, já está pronto para agora começarmos a montagem. Então, eu estou aqui com a minha manta R1, o tecido estampado. Nós vamos colocar direito com direito e a manta atrás de um deles, tá? Vou costurar a volta toda, deixar mais ou menos uns 10 centímetros de abertura para desvirar. Eu gosto de pôr clipes em tudo, para não ter perigo de sair do lugar. Aqui o meu já está costurado. Aqui, não esqueça de cortar as pontinhas, tá? Dos cantinhos, cuidado para não pegar na costura. A gente precisa fazer isso para que ele desvire bem certo. Agora, eu vou usar a abertura aqui para desvirar, com cuidado. E com o auxílio de um hashi, eu vou puxar os cantinhos para fora. Cuidado para não rasgar seu tecido. Deixa bem certinho. Ajeita bem as costuras e agora dá uma boa passada. É importante deixar bem passadinho, as costuras bem certinhas. E nós vamos fechar aqui essa abertura com pontinhos invisíveis. Então, você usa a sua agulha mais fininha que você tiver e a cor da linha bem próxima do tecido. Então, eu vou esconder aqui o meu pontinho. Veja, essa agulha é bem fininha, tá? Se você tiver uma bem fininha, fica melhor. Aqui no bordado, eu usei até agora a agulha número 7. Se você quiser pôr o clipes para ficar mais fácil. E agora o pontinho invisível. Eu tô na parte de cima, no tecido de cima, bem na dobrinha, tá vendo? Então, eu venho na mesma direção, pegando o tecido de baixo. E aí, lá na frente, quando eu sair, eu já pego um pedacinho bem pequenininho do tecido de cima. Venho na mesma direção, no de baixo, vou lá pra frente, saio pegando um fiozinho aqui do tecido de cima. Então, é importante é ser na mesma direção. O pessoal erra vindo direto aqui, tá vendo? Fica uma linha esticada. É aqui que você tem que prestar atenção de ser na mesma direção. Já ensinei muitas vezes o ponto invisível aqui no canal. Não sei se você já viu os outros vídeos, mas eu vou te ensinar de novo, caso você não tenha visto. É muito importante que esses acabamentos fiquem bem feitos. Aqui eu cheguei no fim, então vou mostrar como eu arremato. Eu pego um pedacinho do tecido, vou dar uma laçadinha, mais uma vez para reforçar. Agora outra laçada. E eu entro com a minha agulha aqui, saio lá na frente para poder cortar. Assim não tem perigo de desmanchar. Veja que ele fica perfeito. Agora já podemos começar a montar. Então, eu vou dobrar assim, fazendo um triângulo, para achar esse ângulo de 45 graus aqui em todos os cantos. Então, como você pode fazer? Dobra assim, vem com uma caneta térmica, aquela que sai com calor, e faz um risco
aqui. Não precisa ir até lá no centro, não. É mais ou menos uns 10 centímetros aqui, tá? Faz isso em todos os cantos. Se você tiver essa régua de patchwork, fica mais fácil. Você pega aqui o ângulo de 45 graus, ajeita ele aqui e coloca no biquinho desse 45 e faz um risco. Fica fácil. Se você não tiver, não tem problema, faz do outro jeito que eu te falei. E faz isso nos 4 bicos, nos 4 cantos, tá? Aqui o meu já tá riscado, então agora é hora de dobrar. Deixa o tecido estampado para fora. Eu vou dobrar aqui e vou pôr meu clips. Aqui é mais ou menos 5 centímetros, não precisa ser muito certo não. Vou até medir aqui para você ver que eu pus mais ou menos a 5 centímetros. Vou fazer isso em todos os lugares, tá vendo? Eu dobro. Junto todos os cantos e todos os lados desse meu quadrado vai estar com esse clips de aproximadamente 5 centímetros de distância. Não vamos costurar nada aqui, tá? É só uma marcação para formar a nossa caixinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bico, juntar ali com o meu outro em cima desse risco, desse ângulo de 45 que nós fizemos. Aqui tem 2 alternativas. Você pode juntar esses 2 biquinhos bem certinho e costurar a mão, juntando, sem encavalar, juntando bem reforçadamente esse lado, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa com o lado oposto. Então, aqui, olha, vou juntar aqui e vou juntar aqui da mesma forma. Agora, se você tiver como colocar um heliós, ou ir numa loja de armarinhos, ou se você tiver o balancim, você coloca o heliós aqui na extremidade, tomando cuidado de ver as duplinhas que você está fazendo, tá? Para não colocar o heliós ao contrário. Então, eu estou com esses 2, o heliós tem que ficar assim para cima nos 2. E aí, você vê o outro lado, a mesma coisa, as 2 duplinhas. Então, esse lado e o outro do outro. Só preste atenção nessa colocação do heliós, tá? Então, aqui eu já estou com o meu já colocado. Tá vendo? Olha, o tamanho do meu heliós eu peguei na minha caixinha, não sei te dizer, tá? A numeração dele, mas eu vou pôr a fita métrica para você ver bem de pertinho. Ele mede 1 centímetro. Não coloque um heliós muito pequenininho, que senão fica difícil para passar a fita. A minha fita mede 4 centímetros de largura e eu cortei com 70 centímetros e cortei em bico. Então, eu vou passar, ó. Eu vou ver quais são as duplinhas que estão com o heliós, tá vendo? O avesso do heliós. Então, você tem que ver bem direitinho qual é a dupla certinha para passarmos a fita. Como eu corto em biquinho, ela vai passar fácil. E eu deixo esse lado sem brilho virado para cima aqui. Ajeita bem direitinho, passa um lado e passa do outro. Se você optou por não colocar o heliós, você costura de um lado e do outro a fita para podermos agora dar o laço. Então, aqui eu vou ver se ela tá bem no meio. Tá tudo certinho. Vou dar aqui uma laçada e vamos fazer o laço. Eu faço o laço deixando a parte do acetinada assim para fora, faço numa mão, faço na outra e cruzo as 2. Essa forma é a melhor forma de fazer um laço para que ele fique bem certinho. Aí você vai ajeitando. Se precisar cortar esse excesso de fita, pode cortar. Vai diminuindo o laço aqui, aperta bem para ele ficar bem certinho, tá? Tira os clipes e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ajeita. Agora, aqui, nós vamos passar a ferro. Essa parte é muito importante, depois que nós fizemos os 2 laços, tá? Vamos tirar os clipes e deixar essa cestinha ajeitada. Agora, o importante é deixar bem vincado no ferro. Então, eu faço primeiro, vou pôr um clipes aqui,
eu quero dobrar primeiro essas partes que estão com a fita. Ajeita direitinho e dobra. Você pode usar prendedor de roupa, caso você não tenha esses clipes, tá? Ou aqueles de papelaria. E agora, ajeita direitinho e vamos para o ferro. Aqui, a primeira coisa é, como eu disse, passar esses que estão com a fita. Então, dobrei direitinho, venho com o meu ferro bem quente. Se você borrifar água, ele vinca melhor, tá? Ajeita direitinho, passa bem, vincando. Vou fazer o outro lado, que está com a fita de novo. Aproveita, já apaga esse risco aqui que nós fizemos do ângulo. Dobra e passa. Faça vincos em toda a cesta, tá? Inclusive na lateral. Essa etapa é muito importante para que ela forme bem o quadradinho de cesta mesmo. Não tenha preguiça nessa hora. Vinque mesmo, ela tem que ficar bem vincadinha. E pronta, ela ficou assim. Eu espero que você tenha gostado de passar esses minutos comigo, fazendo essa cesta. E até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Namastê!